Olá, alunos! O conteúdo da nossa aula de hoje é a Revolução Liberal do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Aconteceu em Portugal no ano de 1820. Foi um movimento liberal e anti-absolutista. O que é liberal e anti-absolutista? Liberal é baseado na doutrina liberalista, que defende a liberdade individual. Anti-absolutista é contra o absolutismo, que é quando o poder está concentrado todo na mão de uma só pessoa. Mas quem participou desse tal de movimento? Ele foi organizado por políticos e militares portugueses, mas teve a participação do clero, nobreza e do povo. Tá, mas agora que a gente já sabe que foi a Revolução Liberal do Porto, por que ela aconteceu? Existem alguns motivos para esse acontecimento, como a abertura dos portos das Nações Amigas, que beneficiou os comerciantes britânicos e trouxe a queda dos lucros dos comerciantes portugueses que estavam aqui, no Brasil. E alguém aqui sabe outro motivo para ter acontecido esse movimento? Ah, eu já ouvi falar sobre isso. É a crise econômica em Portugal e também o desemprego. Muito bem! E tem mais uma coisinha, é que os militares portugueses não estavam contentes com a situação do país. Professora, mas se tiveram causas, quais foram os objetivos? Queriam que a corte que estava no Brasil voltasse para Portugal. Queriam também diminuir a influência britânica no Brasil, enfraquecer o movimento pró-independência e, por fim, acabar com o regime absolutista. E eles conseguiram o que eles queriam? Claro que sim, né? Eu tava olhando esses dias aqui no livro e eu achei que as consequências foram o retorno da corte portuguesa, fim do governo absolutista em Portugal e a independência dos brasileiros. E aí, gente, todo mundo entendeu? Eu acho que eu entendi. Foi mais ou menos assim. Foi um movimento liberal que aconteceu em Portugal em 1820. Militares e políticos fizeram isso para tentar melhorar o país. Tem que lembrar que o resto do povo também participou. Pelo jeito, vocês aprenderam direitinho esse conteúdo. Depois de assistir a aula dessa turma, vamos a uma explicação um pouco mais complexa sobre a Revolução Liberal do Porto, ou somente a Revolução do Porto. Foi um movimento que aconteceu no ano de 1820 em Portugal, mas que também afetou muito o Brasil. Tudo começou quando Portugal foi invadida por tropas napoleônicas, que eram lideradas por Napoleão Bonaparte. Isso fez com que a corte portuguesa se mudasse para o Brasil. Mesmo que eles tenham vencido as tropas napoleônicas, eles estavam em uma situação muito frágil, pois estavam sem corte. O decreto de abertura dos portos das Nações Amigas foi uma carta escrita por Dom João de Bragança, que autorizou a abertura dos portos do Brasil para o comércio com as Nações Amigas de Portugal. Isso deu muitas vantagens para os comerciantes britânicos e deixando as cidades principais de Portugal, como Porto e Lisboa, em crise, afetando o país inteiro. Houve uma revolução na Espanha. Dessa forma, Portugal virou um propagador de ideais liberalistas e começou a tomar reconhecimento. Os revolucionários se reuniram nas dependências da Câmara Municipal e o movimento contou com quase todas as camadas sociais. Exigiram convocar as cortes para elaborar uma constituição onde os direitos dos portugueses eram o imediato retorno da corte para Portugal, visto como forma de restaurar a dignidade da antiga metrópole deslocada para o Brasil, e a restauração do pacto colonial. No dia 28 de setembro, os governos de Porto e Lisboa se uniram com o objetivo de organizar as eleições para as cortes constituintes. Entrou em vigor uma Constituição provisória que era bastante inovadora para a época. Em 1821, a corte retornou a Portugal. O português Dom Pedro de Alcântara ficou no Brasil como príncipe regente. O Brasil ganhou a independência no dia 7 de setembro e foi feita a Constituição Portuguesa, que foi uma lei para pôr o fim no absolutismo.